Olá pessoal, na aula anterior nós fizemos esses objetos aqui, não é isso? O professor expôs em aula esses bloquinhos, que são figuras planas, e a gente trabalhou com achuras de grafite plana. Pois bem, nessa aula agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos usar objetos que têm superfície circular, como esses potes aqui, ou esférica, né, como esses potinhos menores aqui. Tá? Nós novamente vamos trabalhar com grafite 2B, 4B e talvez um pouquinho de 6B aqui, vamos ver na hora, tá? Assim como no outro exercício, esse exercício aqui envolve, né, uma iluminação bem dirigida. Vocês estão percebendo que aqui tem sombras, né? Eu vou colocar lá no site também, assim como no outro exercício, esse exemplo aqui, ó, um exemplo esquemático de como funciona a iluminação, né? Vocês estão vendo que tem uma fonte de luz aqui, né? E a direção dessa luz aqui que vai produzir as sombras, né? Então, olha, eu achurei, fiz uma achura esquematizada aqui para mostrar a incidência das sombras. Esse pote daqui, ele ficou praticamente sem sombra porque a luz estava diretamente incidindo sobre dele, tá? Então, por essa razão, ele não tem sombra. Então, a sombra veio que meio na diagonal aqui, ok? Então, vamos iniciar os trabalhos. Assim como no outro exercício, eu também estou pegando aqui uma folha A4, eu já fiz o desenho, né, o contorno, já deixei prontinho aqui para a gente poder trabalhar, para a gente não perder tempo com a composição, tá? Mas vocês já sabem como deve ser feito, né, pessoal? Primeiro, né, observar o espaço que a composição vai ocupar na folha, fazer os objetos na proporção, tá? Utilizar um sempre como proporção, faz um, depois utiliza com proporção. E aqui, assim como no outro exercício, a ênfase agora, a partir de agora, a gente não vai mais apertar o grafite como antes, tá, pessoal? As linhas aqui tem que ser bem suaves, tá? Para quê? Para depois que eu pintar o objeto, não fica aparecendo contorno, tá? Tem que ficar com esse aspecto natural aqui, ó. O objeto real, vocês veem que não tem contorno nenhum. A diferença aqui é só a diferença de tom, cinza claro e cinza escuro, ok? E é assim que a gente vai fazer também. Então vamos lá novamente, tá? Começando sempre com o grafite 2B. Lembrando aqui que a gente sempre tem que usar uma folhinha aqui por baixo, né? Um conselho que eu dei para vocês na aula anterior, para vocês, né, quando vocês trabalharem, não sujarem o que já está pronto aqui, ou então a marcação, tá? Então isso aqui evita ficar aquelas manchas de grafite na folha. Vamos aqui novamente com 6B, com 2B, e aqui então, na mesma dica que eu dei para vocês na aula passada, sempre que nós tivermos, tá? Isso aqui é uma dica que vale para tudo, tá, pessoal? Sempre que nós tivermos objetos que são tendenciosamente mais compridos e mais longos, eu faço a achura sempre no sentido dele, tá? Do objeto. E objetos circulares, como esse vasinho aqui, tá? Eu também tenho que fazer verticalmente, porque se eu trabalhar a achura nesse sentido aqui, ó, horizontal, eu não consigo dar essa tonalidade de degradê natural da figura aqui, que é uma figura circular, tá? Então eu estou olhando aqui no cantinho a figura real e eu vou começar a pintar sempre, né, como eu falei para vocês, sempre começando pelo mais clarinho, tá? Ó, eu vou acompanhando o formato da figura, bem de leve. Ó, reparem que eu tô acompanhando, né, o formato da figura, eu não estou trabalhando com uma achura totalmente reta. Olha, eu acompanho o formato da figura para quê? Para ficar uma achura mais fluida. E reparem que eu não estou me preocupando muito com alisar a achura agora. Estou dando uma passada geral. Ó, na segunda passada, tá? Eu já vou tentando tampar os buraquinhos, né? Tento acertar. O caminho é sempre esse, pessoal. Começar sempre o mais leve possível, para evitar que vocês estraguem o papel, que vocês forcem demais, né? Caso vocês precisem remover um pouco o grafite depois, não ficar marcado, tá? Então reparem que não estou me preocupando com sombreamento agora, eu só estou pintando a superfície. Aqui embaixo, ó, né, como é difícil o acabamento, eu trabalho de baixo para cima, ó, fazendo esse movimento aqui. Eu não faço assim, tá? Eu faço assim, ó, para cima, para evitar que fique aquele efeito cortina, né? Já começo a acentuar um pouco aqui a achura, porque eu estou vendo lá que o objeto tem uma certa tendência a ser um pouco mais escuro aqui lateralmente.
Opa, o vento jogou a figura aqui para cima. Essa boca aqui da garrafinha, depois eu explico para vocês o macete para melhorar um pouco a aparência daquele. Vai ficar uma borda branca aqui, eu vou explicar para vocês como é que faz. Ó, já tento aqui marcar um pouco, né, a lateral escura. Eu estou olhando aqui na figura que está um sombreamento um pouco mais escuro desse lado. E sempre, ó, sempre achurando no sentido da figura, tá? Então repare que aos pouquinhos eu estou matando todos aqueles espaços em branco, né? Essa primeira parte, pessoal, tem que ter paciência, porque esses espacinhos em branco do grafite, que o grafite deixa no papel, a gente não pode se afobar e tentar tirar de uma vez só. Tem que passar o lápis de uma maneira progressiva para não ficar marcado. Então você vê que eu acentuei um pouco aqui embaixo, mas agora eu tenho que acertar a achura, tá vendo só? Eu engrossei, eu escureci um pouco demais, eu tenho que agora acertar o tom. Ó. Sempre, né, passando e levantando o lápis, tá, pessoal? Agora eu começo a acentuar um pouco mais. Eu já dei uma passada boa e eu começo a dar a tendência da sombra. Então aqui, a boca da garrafinha aqui é tipo uma tulipa, né? Então ela tem uma sombra projetada aqui, então ela escurece um pouco. Ó. Eu trabalho de cima para cá, para baixo. E agora sigo aqui para baixo um pouquinho. Então aqui, olha, eu já dou uma acentuada aqui no limite, porque não pode ficar aquele aspecto esfumaçado, né? Então tem que, olha, passar o grafite um pouquinho em pé, mas sempre aquela recomendação que eu dou, né? Cuidado para não fazer aquilo ficar contorno, tá? Então tem que, olha, se escurecer, vocês têm que, olha, dar uma aliviada e dar um degradezinho para suavizar, para parecer só que é o limite de cinza, tá? Aqui embaixo eu tenho aquela sombra projetada, então olha, é um risquinho preto. Cuidado para não sujar aqui embaixo, né? Sempre protegendo a parte que já foi pintada. Ó, aqui eu já acentuo, ó, uma sombra que é uma sombra vertical. Então o objeto tem uma certa curvatura aqui embaixo. E ele tem também um reflexo de leve de branco. Eu já deixo essa marquinha de branco aqui. Agora eu tenho aqui, ó, a parte de cima. Opa, deixa um pouco mais para cá. A parte de cima tem uma sombra de leve. Aqui essa sombra é um pouco difícil de fazer, né, pessoal? Ó, bateu um degradezinho de leve aqui. A boquinha tem de leve, um contorno aqui. E aqui também, ó, uma outra sombra. De forma que no meio fica um pouco luminoso, né? Pouca luz batendo. Aqui eu fecho novamente o contorno. Olha, e aqui, ó, acerto o contorno, deixo nítido, levanto o lápis um pouco, de forma que a figura fique nítida. Agora vamos dar uma acentuada com o lápis 4B, tá? Lápis 4B para a gente poder escurecer um pouco mais a figura, que o 2B fica um pouco claro demais. Ficou sem contraste, né? O 2B ele tem um limite, né? Ele fica levemente acinzentado e chega um ponto que eu não consigo mais escurecer com ele, então eu tenho que passar com o lápis um pouco mais escuro.
Aqui eu acentuo um pouco mais a sombra, né? Porque eu estou vendo que ainda está um pouco mais escuro. E se eu tiver que dar degradê, pessoal, levantando o lápis, tá? Enfim, estamos terminando aqui a chura desse primeiro. Só uma leve passada a mais para dar uma escurecida, que não é tão claro assim. Tá, pessoal? E quanto mais deitado o lápis, menos riscos vai ficar, ok? Vamos lá, agora tem o segundo, a segunda pecinha, né? Que é aquela parte redonda, esse pote redondinho. Tanto um como o outro, vocês estão, vão ver aqui no original, tá? Que o original ele tem um estriado aqui, tá? Esse estriado não faço agora, deixo para fazer depois, tá? Façam só o cinzentado, o cinza primeiro. E depois com a pontinha fina do grafite a gente faz eles, tá? Então vamos lá fazer. Aqui então, pessoal, só para lembrar, essa técnica daqui já vai ser aquela técnica em redondo que vocês treinaram nas esferas, ok? Tem que passar o grafite de vários sentidos para não ficar marcado. Começo com 2B novamente, ó, sempre pelas bordas, né? Da borda para o lado de dentro, mais suave possível, o lápis sempre deitado. Observa a tendência da luz, a luz está batendo desse lado aqui, ó, aqui tem pouca luz, tá, pessoal? Então aqui eu pinto muito pouco. Ao contrário daquele exercício que vocês fizeram das esferas, que a gente escureceu as bordas todas, aqui eu tenho que tomar muito cuidado para não escurecer esse lado daqui, ó, que é aqui onde tem uma fonte de luz um pouco mais forte. Então aqui, ó, suavizo um pouquinho e me demoro mais nesse lado aqui, ó. Lembrando sempre de direcionar, sempre olhando a figura, tá? Sempre olhando a figura, para que vocês não errem a passada da chura, tá? Por enquanto está um pouco manchado, mas à medida que a gente passa o lápis em várias direções, eu consigo tirar essas marquinhas aqui. Então não vou trabalhar muito desse lado, porque já estou chegando no limite. Eu vou me demorar um pouco mais aqui nesse canto. Ó. Aqui nesse canto tem mais sombra. Embaixo um pouco, nem tanto embaixo, só um pedacinho de baixo. Aqui é mais claro. Ó, aqui eu tenho que apertar um pouco mais o grafite. Eu acho que nesse caso aqui eu não vou usar o 4B, viu? Eu acho que vai ficar um contraste bom.
Eu estou olhando para a figura, eu estou vendo que aqui é um pouco mais escuro essa frente aqui. Então, olha, aperto um pouco mais o grafite aqui em várias direções, porque ele não tem um ponto luminoso no centro, é um pouco mais para o lado, né? Então, ele vem mais para cá um pouquinho. Ó. Reparem que a figura original como é que é. Tá? Então tem que acentuar um pouco mais essa sombra aqui. Ó.